A polêmica envolvendo o nome de Rafael Cardoso está longe de acabar. O ator, que sempre foi reconhecido por seu charme e personagens marcantes na TV, viu sua imagem ser manchada por uma grave confissão feita recentemente. Em uma entrevista bombástica ao Domingo Espetacular, da Record, o artista revelou algo que deixou todos chocados. Ele admitiu ter trocado mensagens com uma menor de idade, Duda Wendling, quando ela tinha apenas 15 anos. A atriz, por sua vez, fez questão de relembrar o episódio em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, no Metrópolis, e não poupou detalhes sobre a boa abordagem do ator em 2022, quando ainda estava na adolescência. E foi aí que as coisas começaram a ficar ainda mais tensas, pois as mensagens enviadas por Rafael Cardoso, embora não explícitas, foram descritas por Duda como estranhas. O fato de ela ter sido alvo de um homem mais velho, conhecido e com família, acendeu um verdadeiro alerta nas redes sociais e na opinião pública. O assunto foi parar nas rodas de conversa e, claro, os internautas não ficaram quietos. Duda, que foi alvo da troca de mensagens quando tinha apenas 15 anos, contou que o ator a conheceu ainda quando ela era uma criança, apenas 6 anos, e o reencontro virtual aconteceu vários anos depois. As mensagens do ator, descritas como algo fora de contexto e suspeitas, geraram um frenesi na mídia, onde a dúvida sobre as intenções de Rafael Cardoso pairou sobre as cabeças dos fãs e de quem acompanha o mundo das celebridades. Imediatamente, o escândalo tomou as redes sociais e as acusações começaram a ganhar força. Mas o que estava por trás dessa interação entre o ator e a menor de idade? Ele sabia da idade dela? E, mais importante, seria esse apenas um caso isolado? Ou havia algo muito mais sombrio por trás de toda essa história? O ator, em sua defesa, foi ao Domingo Espetacular e se posicionou sobre o caso, explicando que não sabia da idade de Duda Wendling na época da troca de mensagens. Segundo Rafael, quando percebeu que ela era menor de idade, pediu desculpas e até fez uma piada dizendo: "Quando você for maior, pode falar comigo." Para muitos, esse comentário foi no mínimo desconcertante, não apenas pela aparente leveza do tom, mas também pela enorme discrepância que existia entre as palavras e o comportamento esperado de um homem mais velho com filhos, como ele mesmo frisou. Mas será que pedir desculpas em público é o suficiente para resolver a situação? O que parecia um gesto de arrependimento acabou apenas intensificando a controvérsia, pois a confissão deixou muitas questões sem resposta. Afinal, o que leva alguém a interagir com uma pessoa tão mais jovem? Isso poderia ser visto como uma atitude irresponsável de um homem público que tem a responsabilidade de ser exemplo. O assunto não parou por aí e a situação ficou ainda mais tensa. A confissão de Rafael Cardoso levanta questões sérias e jurídicas. O ator, além de ser exposto publicamente, pode estar prestes a enfrentar repercussões muito mais graves do que qualquer desculpa poderia amenizar. Isso porque, de acordo com a advogada criminalista Mariana Hatch Hoffman, a conduta de Rafael pode, sim, ser considerada um crime grave. O artigo 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, prevê que no caso de aliciamento ou assédio de menores, a pena de reclusão pode ser aplicada. E como sabemos, as consequências para quem transgride esse tipo de lei são severas. A grande questão agora é: Rafael Cardoso poderá pagar por sua atitude com a justiça? Ou será que esse caso ficará apenas nas palavras e na repercussão midiática? E o mais preocupante: quais serão os próximos passos legais que a vítima pode tomar para buscar justiça? A situação de Rafael Cardoso está ficando cada vez mais crítica. Depois da confissão chocante, o ator está sendo constantemente questionado sobre suas intenções e a real extensão de suas ações. E claro, a pergunta que não quer calar é: será que ele sabia da idade de Duda quando iniciou essa conversa? A própria vítima, Duda Wendling, não hesitou em relatar o episódio com detalhes, deixando claro que, embora as mensagens não fossem explícitas, o comportamento do ator foi, no mínimo, estranho. Ela relembrou que foi apenas em 2022 que Rafael a procurou,
já depois de um longo tempo desde que haviam se conhecido quando ela era ainda uma criança. Mas o que motivou o ator a fazer isso? A resposta pode estar nas suas atitudes pós-confissão. Após a repercussão do escândalo, Rafael Cardoso foi à TV e tentou se defender. Ele alegou que não sabia que Duda era menor e que, ao perceber o erro, se desculpou de imediato. No entanto, a situação só piorou quando ele fez um comentário que gerou um enorme mal-estar. "Quando você for maior, pode falar comigo." Essa declaração foi vista por muitos como uma tentativa de minimizar o peso do que aconteceu. Para muitos internautas, o fato de Rafael ter feito essa brincadeira após perceber a idade de Duda deixou claro que ele estava se esquivando da gravidade da situação. Mesmo que tenha se desculpado publicamente, o dano à sua imagem é irreversível. Será que ele realmente se arrependeu? Ou foi mais uma jogada para minimizar a situação? Enquanto o ator tentava se justificar, Duda Wendling manteve a calma e, de forma bastante serena, revelou como o contato com o ator havia sido um episódio desconcertante. Não eram mensagens agressivas ou explícitas, mas, sim, algo que para ela era claramente inadequado para a idade dela na época. Isso fez muitos questionarem o comportamento de Rafael, que é um homem com uma carreira consolidada e com uma família que até então nunca havia sido associada a esse tipo de comportamento. A própria advogada de Duda, Mariana Hecht Hoffmann, deixou claro que, por mais que Rafael tenha se desculpado, isso não significa que ele esteja livre das consequências legais. A advogada ressaltou que, pela gravidade da situação, Rafael Cardoso pode sim ser penalizado por sua conduta. O artigo 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, pode ser aplicado ao caso e, caso a justiça decida pela culpabilidade do ator, ele poderá ser condenado à reclusão. O tempo está correndo e a chance de Duda buscar reparação por meio da justiça está longe de ser descartada. O mais alarmante, e que os internautas não param de comentar, é que o prazo para ações legais é extenso, até 20 anos a partir da data do fato. Ou seja, a questão jurídica pode tomar novos rumos a qualquer momento, e Rafael Cardoso terá que lidar com isso ao mesmo tempo que enfrenta a pressão da mídia. No meio de tudo isso, a imagem de Rafael Cardoso continua a se deteriorar. Muitos começaram a questionar o verdadeiro caráter do ator, que, até o momento, havia sido conhecido por seu charme e sua popularidade em novelas de sucesso. Mas e agora? Será que ele continuará a ser o querido galã das telinhas? Ou a confissão e os episódios que surgiram com Duda Wendling podem mudar para sempre a maneira como o público o enxerga? Enquanto a resposta não vem, o nome de Rafael continua nas bocas de todos, e a cada dia surgem mais revelações, discussões e desdobramentos sobre o caso. À medida que os dias passam, a situação de Rafael Cardoso se complica ainda mais. Embora o ator tenha tentado se esquivar e minimizar a situação, o impacto de suas ações continua a reverberar nas redes sociais e na mídia. A questão legal também não está resolvida, e parece que o caminho de Rafael ainda está longe de um fim tranquilo. O fato de Duda Wendling ter se manifestado publicamente e detalhado a troca de mensagens com o ator trouxe à tona algo muito maior do que uma simples polêmica de bastidores. O que parecia ser um episódio isolado de falha de julgamento pode, de fato, ser algo muito mais sério e de consequências jurídicas pesadas. À medida em que a justiça continua a acompanhar o caso, a expectativa cresce sobre o futuro de Rafael Cardoso. Sua imagem pública já sofreu um abalo significativo, e isso não deve ser facilmente revertido. O ator, que sempre foi admirado por muitos por sua postura de galã e sua vida aparentemente tranquila, agora enfrenta um julgamento público que vai muito além de qualquer papel que tenha interpretado em novelas. A condenação que ele pode enfrentar não se limita apenas ao âmbito da mídia. Existe uma chance real de que ele tenha que lidar com as consequências legais de suas ações. E com isso, o futuro de sua carreira pode estar em jogo. Enquanto a reação nas redes sociais continua a ser intensa, Rafael parece estar cercado por um turbilhão de críticas e especulações. Será que ele conseguirá recuperar sua imagem após esse escândalo?
E mais importante, ele poderá reparar o erro cometido com Duda Wendling? A situação está longe de ser resolvida. E é difícil prever se ele encontrará um caminho de redenção. O desgaste da sua imagem, no entanto, parece irreparável para muitos. E não são apenas os fãs que ele perdeu, mas também a confiança que o público depositava nele. O caso de Rafael Cardoso serve como um alerta para muitos, não apenas no mundo das celebridades, mas também no comportamento nas redes sociais e nas relações com menores de idade. O episódio tem gerado discussões sobre os limites das interações virtuais e o respeito aos direitos das crianças e adolescentes. Para Duda Wendling, a situação é uma oportunidade de mostrar sua força e, ao mesmo tempo, de alertar outros sobre as atitudes de figuras públicas que podem ultrapassar limites. Agora, a única coisa que nos resta é aguardar os próximos passos da justiça e ver como Rafael Cardoso lidará com os desdobramentos desse caso. Será que ele pagará pelo erro de seu julgamento imprudente? Ou conseguirá sair dessa situação sem maiores danos? O tempo dirá. Mas uma coisa é certa: esse episódio está longe de ser esquecido, e o nome de Rafael Cardoso continuará a ser um dos mais comentados nas redes sociais por muito tempo.